Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Hoje, dia de jogo, Flamengo e São Paulo vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro às 16 horas e 30 minutos, neste dia 12 de julho de 2025, lá no estádio do Maracanã, marcando o retorno do Flamengo à temporada de 2025, após ter disputado o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos e ter chegado até as oitavas de final e foi eliminado para o gigante da Baviera, o Bayern de Munique, como já trouxe no último vídeo desta semana, onde eu trouxe o mês rubro-negro cercado de polêmicas e também de crise dentro da Gávea, crise dentro do Ninho do Urubu, e não é diferente. Flamengo e São Paulo, na verdade, é um jogo que vai ficar em segundo plano. Afinal de contas, o Flamengo consegue criar crise mesmo quando é primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com uma rodada a menos, mesmo classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, mesmo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, e o Flamengo consegue criar problemas para ele mesmo. Afinal de contas, a polêmica envolvendo Pedro não acabou. Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo na tarde deste sábado, e o motivo, de acordo com a apuração dos colegas jornalistas, é de que o Pedro não vem se dedicando como deveria dentro dos treinamentos. Por isso, Felipe Luiz deixou ele de fora da lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, o que surpreendeu muitos rubro-negros, mas na verdade, nessa parte, neste quesito Pedro, eu vou deixar a minha opinião. Se realmente o Pedro não vem demonstrando interesse, profissionalismo, dedicação dentro dos treinamentos, eu acho que pelo nome ele não deve ser escalado. Mas em contrapartida, o Felipe Luiz também não pode deixar de lado um atleta com tamanha capacidade de definição, como é o caso do Pedro, e acho que ele falhou na questão de dar mais minutagem ao jogador e dar mais oportunidades e criar um sistema de jogo para que facilite o trabalho do Pedro dentro de campo. Ele mesmo falou sobre isso, falou que com o retorno do Pedro, ele iria criar um sistema diferente de jogo para favorecer ao jogo do atacante rubro-negro, e isso não aconteceu na prática. O Pedro ficou de fora de vários jogos, não atuou, mas isso não é desculpa e nem é justificativa para que o atleta venha agir de uma forma antiprofissional, digamos assim, com pouca dedicação, com pouco empenho dentro dos treinamentos. Então, se o Felipe acha que deve barrar, o Felipe está correto, mas em contrapartida ele deve criar mecanismos para que o Pedro possa desenvolver melhor o seu futebol. Afinal de contas, é um jogador extremamente importante. Outro ponto que também faz com que esse jogo fique em segundo plano é o fato do Flamengo parece que está fazendo um verdadeiro balcão de vendas dos seus garotos da base. Agora a joia da vez é o Matheus Gonçalves, que deve ser anunciado como novo reforço da equipe do Cruzeiro, o rival de Belo Horizonte, que está disputando o título do Brasileiro com o Flamengo. O Flamengo vai ter a capacidade de reforçar o rival e também se livrar de um jogador que tem muito potencial, que tem somente 19 anos, e realmente eu não entendo o porquê do Felipe Luiz, do departamento de futebol, abrirem mão desse jogador. O jogador tem um potencial técnico muito grande, mas nunca foi aproveitado da forma devida, nunca foi colocado à prova realmente a sua capacidade técnica de atuar na equipe profissional. E o fato é que o Flamengo, mais uma vez, vai se livrar de uma joia da base, praticamente doando o Matheus Gonçalves pelo valor de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos federativos do atleta, e o Flamengo ficando com 35%, uma vez que 15% dos direitos pertencem ao jogador. Então o Flamengo deve aí anunciar a venda do Matheus Gonçalves em breve. Além do Matheus Gonçalves, o Flamengo vendeu recentemente o Ryan Lucas para o Sporting de Portugal, atual bicampeão português. Tem também na mira a venda do Wesley
possivelmente para a Roma, ainda está em negociação. Ao que foi apurado, a Roma já tem um acerto financeiro com o Wesley, mas falta ainda chegar e bater a proposta na mesa do Flamengo. Isso ainda não aconteceu. O Flamengo também tentou se livrar do Vitor Hugo de forma 0800 para o Famalicão de Portugal, jogador que teve boa passagem pela equipe profissional do Flamengo recentemente, atuou em vários jogos, atuou muito bem, um jogador muito promissor, e o Flamengo também tentou se livrar do atleta. Há um tempo atrás também tentou se livrar do Lohan. Eu estou falando tentou se livrar porque eu estou falando no português bem claro. Eu podia falar que o Flamengo tentou negociar. Na verdade, o Flamengo tentou se livrar dos atletas. Esse é o fato verdadeiro. O Lohan, uma joia da base, garoto jovem também, 19 anos, com muito potencial, chegou a atuar com o técnico Tite no elenco profissional por várias vezes, inclusive marcando gols até contra o Corinthians no Maracanã. Eu estava no estádio nesse dia que o Flamengo venceu por 2-0. Então, assim, a lista de atletas que o Flamengo vai tentando vender, negociar a preço de banana, até reforçando uma equipe rival, realmente eu não entendo, não entra na minha cabeça o porquê do Flamengo fazer isso. Aí vende o Matheus Gonçalves por uma mixaria e vai atrás de Carrascal por 15 milhões de euros. Vendeu o Ryan Lucas, vai ter que contratar um outro volante daqui a pouco, porque o Pulgar está lesionado. Aí vai pagar uma fortuna por um outro volante. O Flamengo não utiliza a sua base como deveria, com jogadores promissores. O Felipe Luiz foi técnico do Sub-20, do Sub-17 e não utiliza isso. Fica parecendo que é uma imposição até monárquica por parte do Felipe Luiz em termos de aproveitamento desses jogadores da base. Ele elogia tanto, mas não utiliza. O Wallace Ian agora recentemente se destacou no jogo de hoje contra o São Paulo, por exemplo. Tá sem o Pedro, coloca o Wallace Ian para jogar. Mas não, provavelmente vai colocar o Bruno Henrique, que faz um gol a cada 2 meses e meio, mas é o parça do treinador. Então realmente são questões que são muito complexas. O Flamengo é um verdadeiro caldeirão em ebulição e nós temos então o jogo entre Flamengo e São Paulo no meio disso tudo, e o Flamengo precisando vencer para manter a liderança do campeonato. O Flamengo tem 24 pontos, com um jogo a menos. O São Paulo tem 12 pontos, está ali na beirinha da zona de rebaixamento, entra muito pressionado. Então vamos agora às prováveis escalações dessas equipes. O time tricolor deve vir a campo com 3 zagueiros, né? O técnico Hernan Crespo reestreando no comando da equipe tricolor. Ele gosta de atuar com 3 zagueiros no esquema 3-5-2. Deve entrar com Rafael, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Alisson, Marcos Antônio Bombadilha, Cedric Soares, Enzo Dias, Oscar, que ainda é dúvida, e André Silva no comando de ataque. Como eu disse, um 3-5-2. O São Paulo que atua num jogo muito físico. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com isso. Os encaixes de marcação do São Paulo, eles são individuais, então sempre tem duelos físicos, duelos de corpo, de dividida. Então o Flamengo não pode entrar de corpo mole, tem que entrar de forma firme, efetiva, para não perder esses duelos e, consequentemente, não gerar possibilidade de gols à equipe tricolor paulista. Já o Flamengo deve ir a campo também, é um imenso ponto de interrogação: saída do Gerson, provável venda do Wesley, lesão do Pulgar, ausência do Pedro. Então, na minha concepção, um achismo aqui, né? O jornalista não trabalha com achismo, mas a gente não tem notícias sobre a possível escalação do Flamengo efetiva. Então a gente imagina aqui que ele deve entrar de acordo com as ideias do Felipe nos últimos jogos, com Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. A dúvida é aqui: Jorginho e De La Cruz ou Jorginho e Alan, que atuou até bem recentemente em alguns jogos. O De La Cruz, voltando de lesão, está liberado pelo departamento médico desde o Mundial. Então a dúvida se ele vai entrar com o Alan ou De La Cruz ao lado do Jorginho, uma vez que o Pulgar está fora da temporada praticamente, vai retornar daqui a 3 meses. Plata na direita ou Luiz Araújo,
Essa é uma dúvida também que eu tenho. Arrascaeta fazendo aqui o enganche, né, quase um segundo atacante. O Flamengo atua no 4-4-2, variando para um 4-2-3-1. O Luiz Araújo, se jogar na direita, provavelmente terá o Bruno Henrique na esquerda. São possibilidades, tá? Ele pode também colocar o Plata como um falso 9, como atuou no Mundial, o Bruno Henrique fora e, mais uma vez, apostar no Cebolinha ou Michael pela esquerda, Luiz Araújo pela direita. Então nós temos várias possibilidades em que o Felipe pode escalar esse ataque, mas a ausência do Gerson será um fator determinante e vamos ver como essa equipe vai reagir sem o Coringa, sem o camisa 8, o antigo camisa 8 nesse meio de campo, que era o cara que dava a cadência, que dava o ritmo para esse meio de campo do Flamengo. O jogo, como eu disse, acontece às 16 horas e 30 minutos e promete ser um grande jogo, a ver se os fatores externos vão interferir na performance da equipe dentro de campo. Felipe Luiz, eu fiz um vídeo há 2 meses e meio, quando o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, e a thumb do vídeo era: a convicção não pode virar teimosia. E ao que tudo indica, a convicção do Felipe Luiz vem sim se tornando uma teimosia, e isso é muito preocupante para a sequência do Flamengo nas frentes em que ele disputa os 3 títulos. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like e divulgue para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, um bom jogo, se cuidem e saudações rubro-negras.